A verdade é relativa, gente. É a minha verdade, é o que eu penso, o que eu sinto. E aí eles estão cheios de influências ideológicas. Olha só esse recorte que eu peguei aqui de uma revista. Então fala sobre identidade de gênero, orientação sexual, o que é o sexo biológico, qual é a expressão do gênero. Ali, ó, identidade é como você, na sua cabeça, pensa sobre si mesmo, como se sente, como se enxerga. Orientação é o seu desejo por quem você se sente atraído. Sexo biológico é só o órgão genital, cromossomos. Ele pode ser feminino, masculino ou intersexual. Ô, gente, olha lá, expressão de gênero é como você demonstra o seu gênero pela forma de agir, se vestir, interagir, se expressar. É isso que os nossos filhos estão enfrentando na guerra. E por último, como estratégia, há uma frieza espiritual. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. Que não seja você, minha irmã, que não seja a sua família, que não seja o seu marido. Que você mantenha o seu coração ardendo com a chama de amor que sai do fogo dos olhos de Jesus. Você sabe que Apocalipse fala que saem chamas de fogo dos olhos do nosso amado. Que essas chamas não sejam para juízo, mas sejam chamas de amor, que deixam sempre o seu coração quente. A sua família queimando de amor por Jesus. Deixa eu te falar uma coisa que eu já vi muito. Atos religiosos apenas na sua casa repelem a nova geração. Eles estão cansados de religiosidade. Eu queria falar para você, a vida espiritual vai muito, muito, muito além dos ritos religiosos que a gente tem. Anteontem a gente estava fazendo culto doméstico em casa. Quem aqui tem o hábito de fazer culto doméstico? Algumas, sei lá, 20% da audiência. Eu queria encorajar você a fazer culto doméstico. A gente estava em casa e a gente leu um pouco da palavra, a gente confessou pecados. Então eu confessei, o Douglas confessou, Luísa, Davi confessaram. E a gente percebeu que naquele momento, mais importante do que ficar lendo um monte de coisas, a gente precisava conversar sobre algumas coisas. Então tem hora que a vida espiritual vai ser bater um bom papo. Tem hora que a vida espiritual vai ser fazer uma caminhada na natureza e ouvir o coração deles. Mas tem horas que você vai ter que sentar. Você vai ter que ler a palavra, você vai ter que ouvir a confissão, você vai ter que aprender a ensinar eles a chamar pecado de pecado, discernir qual foi o pecado que eles cometeram ali e orar se arrependendo. Bendito o filho e a filha que tem uma mãe que os discipula dentro do seio da sua casa. Presta atenção, a sua família é uma igreja. A sua família precisa ser uma igreja. Minha irmã, eu não sei se você já se tocou, mas você é pastora. Pastora dos seus filhos, pastora dos seus netos, pastora na igreja. Eu nunca me esqueço, a minha avó Alícia, todos os dias às 6 horas da tarde, na viração do dia, ela sentava os 6 netos no sofá. Ela nos deu um livro de adoração ao Senhor, que falava os atributos de Deus. E ela fazia um por um, nós lermos e adorarmos o Senhor num culto doméstico. Eu tenho marcas disso na minha vida até hoje. Eu sei adorar quando estou na igreja, quando eu estou numa oração, porque eu lembro daquelas palavras da minha avó. Talvez você está subestimando o tanto que você pode marcar o coração dos seus netos, dos seus filhos. No culto doméstico, eles precisam ver, gente, que o pai e a mãe não são frios. Não adianta falar. Eles precisam ver a sua reverência. Eles precisam ver o seu compromisso com Deus. Eles precisam ver as suas orações. Ore de porta aberta. Eu, às vezes, dou de doida lá em casa. Estou assistindo alguma conferência online. É só no xerabacandarabababa. Sai, demônio! Estou nem aí. É isso, eles têm que ver. Às vezes eu tenho uns impulsos do Espírito e eu saio lá em casa. Seus filhos veem isso na sua casa. Eles precisam ver a gente orando, eles precisam ver, porque o que é importante para você, cedo ou tarde será importante para eles. O que é precioso para você, cedo ou tarde vai ser precioso para eles. Eu quero falar então, rapidamente, para a gente encerrar, 3 propósitos que eu vejo do inimigo, e como nós podemos lidar com ele. Primeira coisa que eu queria falar,
A guerra é sobre enfraquecer os homens e sobre esterilizar as mulheres. Pode anotar aí. Enfraquecer homens e esterilizar mulheres. Gente, na guerra pelos nossos filhos não são só as mães que têm um papel, mas o pai tem um papel fundamental. Quem aqui já viu A Forja? Maravilhoso. Se você não assistiu ainda, assista. Eu não vou te dar spoiler, mas lá vai mostrar como uma figura paterna pode se tornar imprescindível na vida de alguém. Aquele filme vai retratar também o que a ausência de uma figura masculina faz na vida de um menino. E nos nossos dias, a figura masculina está sendo enfraquecida. Os homens estão cada vez mais raros. É ou não solteiras? Olha lá, estão todas clamando por misericórdia, Deus. Nós só temos meninos. As solteiras que o digam. Passa aí para mim o slide. Passa mais um. Passa mais um. O que te parece um homem? Esse? Volta no outro. Ou esse? Volta no outro. Esse é o homem da nova geração. Vocês assistem televisão? Vocês têm TikTok? Isso é uma referência para eles. Você consegue perceber por detrás dessa foto a guerra espiritual que nós estamos travando? Se você tem meia hora de crente, tem discernimento do Espírito, ao olhar para isso, você consegue perceber. Pode passar mais um. Olha só o enfraquecimento da figura masculina. Olha como é que está. Os anos 2000. É uma figura emasculada. A masculinidade, gente, está sendo vendida como tóxica. E sim, existiram abusos, existiram opressões, é verdade. Nós não podemos negar a realidade. Mas porque um princípio foi distorcido, não significa que ele não seja verdadeiro. Estão tentando enfraquecer os homens. E nós temos meninos, como eu falei. Mas a minha pergunta é, quem está educando esses meninos? A gente reclama dos meninos. De onde eles saíram? Da nossa casa. Muitas vezes da nossa casa. Da casa das pessoas que congregam conosco. Porque as pessoas estão sem referência. Há uma guerra para isso. Sabe, ontem eu estava no carro com o Davi, meu filho de 11. E eu estava falando para ele, como o papai cuida de nós. Como o Douglas é esforçado. Meu marido é muito trabalhador, gente. Muito. Eu chamo ele de incansável. Ele não para. E eu estava falando para ele como ele é zeloso em prover a nossa família. Amor, te amo. Eu sei que ele está assistindo. E eu virei para o Davi e falei assim, filho, um dia você vai ser como o papai. Você vai ser provedor de uma casa. Você vai ser o guardião da sua família. Você vai cuidar tão bem da sua esposa como o papai cuida bem de mim. Nós precisamos inculcar esses valores desde cedo. Ontem eu cheguei do salão também, né, com esse cabelo lindo que estou hoje, belíssima. Vocês gostaram? Obrigados. Bom, vamos lá. Eu cheguei do salão e estava o Davi e a Luísa em casa e o Davi nem viu que eu tinha chegado do salão. Eu virei para ele, né, e falei para ele, e aí, não está percebendo nada? Aí ele falou assim, fez o cabelo. Aí eu falei, filho, toda vez que você vê uma mulher, a sua, né, pode ser a sua mãe, a sua irmã, a sua avó, no futuro a sua esposa, quando você vê que ela fez algo, você tem que falar, nossa, que gata que você tá bonita, hein, mamãe? Ou você acha que lá no futuro eles vão aprender por osmose como se trata uma mulher? Nós precisamos ensinar, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. Então, o enfraquecimento desse homem vem pela ferida do feminismo, vem mesmo. Que os homens oprimiram, as mulheres foram para o outro extremo da balança. E os discursos rapidamente têm convencido as nossas adolescentes. Lá na igreja, se você perguntar, muitas adolescentes não querem se casar. Não querem ter filhos. Muitas nem brincam direito de boneca mais. Porque os valores se corromperam. E tem mães
mesmo no nosso meio, que baseado nas suas feridas, com seu marido, com o pai que tiveram, continuam falando para as meninas, não dependa de um homem. Estou mentindo? Sabe outra coisa que é uma questão também estratégica? Saúde. Estava conversando com a doutora Ada, que está aqui, inclusive doutora Ada maravilhosa. Cuida de mim, da minha saúde, da minha sogra, do meu sogro. Doutora Ada estava falando para mim, Val, hoje você vai fazer exames em crianças, em meninos pequenos. E você vai medir a taxa hormonal deles. E você vai ver que a taxa de testosterona às vezes está abaixo do que deve estar. Por causa da nossa alimentação, por causa do estilo de vida. Nas escolas eles têm cada vez mais diminuído o exercício físico vigoroso. Olha a estratégia refinada do nosso inimigo. Não só enfraquecer os homens, mas também esterilizar mulheres. Esterilidade natural. Gente, eu nunca vi tanta mulher perdendo filho no ventre como hoje. Vocês estão percebendo isso também? Não estamos percebendo que existe um decreto do diabo para abortos. Eles não querem só colocar isso como lei. Mas Satanás está trabalhando para matar os profetas da próxima geração. E nós precisamos nos levantar em intercessão, mas também em estratégias práticas. As meninas não querem ter filhos por causa do feminismo. Nós vamos mostrar para elas, figuras de mães que acham maravilhoso ter filhos, que incentivam o crescimento da família. É guerra. Sai da sacada, minha irmã. Para de viver uma vida comum, como se nada disso estivesse acontecendo. Você tem que olhar para o nosso tempo, discernir o espírito da época e falar, eu não vou ser conivente com isso, eu não vou ver isso acontecendo e não fazer nada. Você precisa se levantar. Tinha uma mãe guerreira chamada Joquebede, que ela discerniu no seu tempo, que não era tempo de sacada, que era um tempo de guerra. Se você abrir em Êxodo 2, eu vou ler para você para não demorar, diz assim, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que ele era bonito, olha isso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto, vedou e colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando para ver o que aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as servas andavam pela margem do rio. Nisso, ela viu o cesto e mandou a criada pegar. Ao abrir, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou para a filha de faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? E ela disse, quero. E a moça foi chamar Joquebede. Sabe o que Joquebede viu? Ela viu esse menino. Ela viu Moisés. Ela viu que ele era especial. E ela escondeu ele dos egípcios pelo tempo que ela pôde. Ainda que isso custasse a sua vida. Sabe, minhas irmãs, nós oramos, nós trabalhamos, treinamos, pedimos a Deus um filho e Deus nos dá. E quando Deus dá, a gente acaba expondo eles ao decreto de Faraó antes do tempo. Quantas crianças hoje estão expostas ao acesso irrestrito de celular e de tablet? Não tem em casa os princípios da palavra de Deus e nós mandamos eles com uma mochilinha nas costas para o mundo. Nós estamos expondo elas quando nós deixamos elas aos cuidados de terceiros, enquanto nós vamos trabalhar não pelo pão, mas por luxo. Por mais um carro, por uma roupa mais cara. Deixa eu te falar uma coisa, esconda o seu filho até o tempo certo. Eu não estou dizendo que você vai colocar ele numa bolha e não deixar ele viver no mundo, mas você vai ensinar ele que ele vive no mundo, mas não é daqui. Quando eles estiverem prontos, eles vão para o mundo. Eu acho lindo ver Isabel, uma mãe guerreira também idosa, que escondeu a sua gravidez até os 5 meses. Ela não contou para ninguém. Tem horas que nós precisamos esconder os nossos filhos. Esconder de maneira prática, mas esconder na oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer do Senhor, Ele é o meu Deus. Coloque os seus filhos debaixo das asas de Deus todos os dias, antes deles saírem para o Egito.
Quando as crianças vão para a escola, eu falo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor coloque anjos ao seu redor. Lembre que você é uma influência, você não é influenciado. Você é um filho de Deus, você nasceu para a glória de Deus. Joquebede também entendeu que tinha esse decreto para a esterilidade das mulheres. Mas mesmo assim ela não se deixou intimidar. Ela engravidou mesmo assim, gente, mesmo sabendo que poderia ser morto o seu filho. Tem tanta gente que fala assim, Val, mas como que eu vou ter mais filhos nesse tempo tão mal? Jesus está voltando, as coisas estão feias, eu vou botar mais um filho no mundo. Deixa eu te falar, como que você não vai ter mais filhos? Se nós somos o sal que preserva essa terra, se você tem uma boa família, você precisa ter mais filhos do que a média. Sabe como é que os muçulmanos estão dominando a Europa? Pela taxa de natalidade. Pesquise sobre isso. O Brasil, nas próximas décadas, vai ser um país idoso. Porque nós não estamos multiplicando. Outra mãe guerreira que eu vejo na Bíblia foi Débora. Ninguém sabe dos filhos biológicos de Débora. Mas numa época em que os homens estavam enfraquecidos. Numa época em que Baraque não tinha coragem de ir para a guerra. Débora desceu para a guerra junto com o exército de Israel. Débora foi lá para encorajar, ela foi lá como profeta, como juíza, como guerreira, falando, Baraque, eu vou descer a guerra. Eu não vou deixar os homens ficarem fracos. E Débora diz assim, até que eu me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Você que não tem mais filhos pequenos, ou você que é líder na sua comunidade, seja como Débora, levante-se. Levantou-se uma mãe em Bragança Paulista, levantou-se uma mãe em Campinas, levantou-se uma mãe em São Paulo, levantou-se uma mãe no Rio de Janeiro. Eu não sei de onde você é, mas levante-se. Levante-se. Febe em Romanos, vai lá ler o último capítulo de Romanos, vai aparecer uma mulher só citada nessa vez, ela chama Febe, e ela aparece como uma mãe postiça do apóstolo Paulo. Quando ele estava cansado, quando ele estava fraco, quando ele estava vulnerável. Sabe o que Febe fazia? Ela fortalecia ele fazendo uma comidinha. Ela fortalecia ele com aquele abraço gostoso de mãe. Não era nenhum milagre, ela não saía como apóstola, fazendo missões, mas com o dom que ela tinha, ela fortalecia os homens. Febe. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre esse ponto é que nós precisamos fortalecer e honrar a figura dos homens em casa. O menino que vê uma mãe muito forte, que age como dominadora, como general na sua casa e faz do seu esposo um Acabe, distorce a imagem masculina para o seu filho. Então, nós precisamos, à medida que nós ensinamos sim sobre a submissão feminina, nós também precisamos ensinar os homens a liderarem como Cristo. Presta atenção, você que fica reclamando do seu marido toda hora. Ai, o seu pai, o seu pai não sei o quê. Como é difícil lidar com seu pai. Ninguém me valoriza nessa casa. Você está gerando esterilidade nas meninas. Mas eu creio, em nome de Jesus, que nós nessa manhã estamos ganhando consciência e discernimento para que na nossa casa isso não aconteça. Que nós tenhamos as ferramentas, que nós tenhamos as armaduras e a espada correta para não ficar na sacada, mas lutar. Aonde está a presença de Deus, você está. Ele não vai conseguir esterilizar nem enfraquecer os nossos filhos. Outra coisa que ele quer é abortar propósitos. Israel estava escravizado no Egito, eles clamaram por um libertador. E Joquebede diz assim, eu acho muito engraçado isso. Fala assim, Joquebede viu que o menino era bonito. Joquebede viu que o menino era formoso. Mas isso não significa que Moisés tinha os olhos azuis, gente. Isso não significa que o menino era literalmente bonito. O que Joquebede discerniu ali é que tinha um propósito de Deus para aquela criança, a ponto de não deixar ninguém descobrir que ele estava lá, a ponto de preservá-lo. Ela discerniu que o diabo estava tentando matar, não só a criança, mas o propósito que tinha para ele. Gente, o amor é a base da profecia. E se tem alguém que ama os nossos filhos, somos nós.
Nós temos a capacidade de olhar para esses meninos, para essas meninas, seja em casa, seja na igreja, e falar: Deus te criou para um propósito. Você é bom em artes, você é bom em matemática, você é bom ministrando. Deus tem um propósito para a sua vida. Menino, você nasceu para ser médico. A gente discerne isso pelo espírito de profecia. E Joquebede, falando reto para vocês, Joquebede discerniu que ele era um libertador, antes mesmo de Moisés discernir. Sabe, mulheres, nós precisamos ver beleza na próxima geração. Sabe o que a gente fica falando? Essa geração é muito fraca. Essa geração é mimimi, porque na minha época, porque a gente fazia isso e isso com o pé nas costas e nem reclamava. Eles não aguentam nada. Mas, de novo, nós estamos reclamando, quem que educou? Hein? A gente precisa ver beleza neles, gente. Eles são mais rápidos do que nós. Eles têm mais acesso do que nós. Eles são belos. Quando você vê beleza nessa próxima geração, você preserva, você esconde, você investe, você ensina, você acredita, você profetiza. Porque Deus acredita neles, você tem que acreditar. Moisés tinha um grande chamado na sua vida. Mas mesmo a pessoa mais talentosa, se ela não for treinada, o potencial dela não é desenvolvido. Então Deus colocou sim tesouro na sua casa, talentos na sua casa, mas você precisa afiar eles. Você precisa treinar eles. Vocês precisam fazê-los crer que eles foram chamados para um tempo como esse. É isso que eu tenho trabalhado nos meus filhos. O legado. Eu gosto muito da história de alguns homens, alguns homens importantes na história. Eu li uma vez a história de Thomas Edison e me marcou profundamente. Thomas Edison é o inventor da lâmpada. A gente é grato a ele até hoje, aleluia. Thomas Edison, quando era pequeno, estava na escola, ele foi chamado de retardado, de incapaz. As professoras não queriam mais dar aula para ele, não acreditavam mais nele. Mas a sua mãe tirou ele da escola naquele tempo e disse: filho, você tem um propósito, você tem um potencial. E essa mulher investiu nesse menino. E ele foi um grande gênio. Albert Einstein também tinha muita dificuldade na escola. Ele era desfocadíssimo. Mas a sua mãe percebeu que ele era especial. E ela colocou ele numa aula de violino. Porque ele, aprendendo a ler partitura, ele tinha que ser mais focado. E ela usou isso como estratégia. 2 grandes gênios da humanidade. Mas agora eu quero dar um exemplo para você, dentro do nosso contexto, do contexto cristão. Um menino, na verdade de 5 anos, chamado John Wesley. Um dia a casa pegou fogo. E ele quase morreu queimado no incêndio. De última hora conseguiram tirar ele da casa. Quando ele foi tirado da casa, sua mãe Susana olhou para ele. Pelo amor, pela lente da profecia, ela falou assim: não é esse um tição tirado do fogo? Ela falou: Deus tem um propósito muito especial na vida do menino. Mas ela não só discerniu que ele tinha um propósito. A história fala que ela treinou esse menino com mais cuidado do que o resto. Por quê? Porque ela viu o propósito que estava na vida dele. E como o diabo queria matá-lo até mesmo naquele incêndio. Você precisa discernir o propósito do seu filho. E por último, para a gente terminar. A última estratégia que eu tenho visto é sequestro de mente. Joquebede sabia, gente, que no palácio do faraó, para onde ele iria depois de adotado, ela poderia ter até salvado ele do rio, mas poderia perdê-lo na mente. Aquela vida no palácio poderia abortar tudo que Deus tinha colocado naquele menino. Especialmente porque aquela sociedade, especialmente aqueles que estavam na casta mais alta, né, faraó, nobreza, tal, eles tinham muito acesso à medicina, por exemplo, o negócio da mumificação, arquitetura, matemática, eles tinham aquela questão das artes de pintura, eles eram desenvolvidos em astronomia, eles escreviam hieróglifos, ou seja, política, arte, cultura, religião, era muito forte. O trabalho na mente de um egípcio era muito forte. Então, Joquebede, como uma guerreira perspicaz, fez com que o menino fosse levado para a casa dela, através de Miriam. Ela o amamentou e só depois de criado, de maiorzinho, ela devolveu para a princesa. Mas eu imagino
que antes dela devolver, ela fez um trabalho intenso na cabeça desse menino. Eu posso imaginar, gente, que ela pegava Moisés e ninava ele, enquanto ninava, cantava. Deus é bom, Deus é o Criador dos céus e da terra, Yahvé é o nosso único Deus. Você tem um propósito. Moisés, você é um libertador. Moisés, o povo hebreu é o povo escolhido por Deus. Ela foi inculcando isso no menino. Ela com certeza se importou com essa mentalidade do seu filho. E você, minha irmã? Você tem se preocupado com o intelecto? Com a cosmovisão do seu filho? Com a forma como ele enxerga o mundo? Nossos filhos são analfabetos funcionais. Eles não conseguem ler livros direito. A mente deles, como disse a Luísa, está derretendo. Você precisa incentivar seu filho a ler, a estudar, a ler a palavra, a ser profundo na teologia, a entender o evangelho de verdade. Olha só o que diz Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois eles viram que ele não era uma criança comum. Não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Que trabalho essa mulher fez! Em cooperação com o Espírito Santo, claro, mas que trabalho ela fez. Gente, Moisés ficou com ela, vamos colocar uma média aqui. Vamos dizer que amamentou até 2 anos e meio, devolveu com 5. Vamos colocar aqui. Porque naquela época também eles mamavam mais, né, do que hoje em dia. Vamos dizer aí que ele foi devolvido com 5. Moisés se tornou libertador de Israel por causa de 5 anos com a mãe. Os nossos filhos passam 19, 20 anos dentro da nossa casa. E aí eles vão para a faculdade por 1 ano. Eles se perdem. Que tipo de discipulado nós estamos fazendo? Que tipo de mentalidade nós estamos formando neles? Nossos filhos precisam ser inculcados com a palavra de Deus desde cedo. Jesus, aos 12 anos, estava no templo, perguntando e respondendo. Os fariseus eram admirados com a sabedoria dele. Nós precisamos retomar a mente dos nossos filhos. Minha irmã, como que nós vencemos essa guerra? Você precisa discernir o tempo que você está. É tempo de guerra, não é tempo de sacada. Para de tratar seu filho como se fosse uma coisa. Faz isso, faz aquilo, vai tomar banho, já fez lição de casa. Seus filhos são almas, filhos de Deus. Que o destino eterno deles, a salvação eterna deles também está na nossa mão. E nós seremos cobrados por isso. Você precisa discernir o tempo. É tempo de guerra e não de descansar. Outra coisa que você precisa é lembrar de quem você é. Davi esqueceu que ele era um guerreiro, gente. Ficou para trás. Você é uma guerreira. Você é a guerreira da sua casa. Guerreira de oração. Guerreira de educação. Guerreira de acolhimento. Guerreira de tudo. Você é guerreira, não se esqueça disso. Mas por último, fique no lugar da presença. Fique aonde a presença estiver, nem que seja na guerra. Mas não se distraia. Não tenha preguiça. Sabe aquela coisa de, já cansei de ensinar esse menino isso, ele não aprende. Não tenha preguiça. Satanás está achando espaço para destruir as famílias. Mas aqui não. Diga, aqui não. Se coloque de pé no seu lugar. Eu tenho certeza que nesses dias, Deus ensinou muitas coisas. Eu tenho certeza que a mente de vocês foi cheia de tantas riquezas da parte do Senhor. Mas a verdade é que se a gente não sair daqui e praticar, nada adianta. Jesus disse que o homem sábio não é só aquele que ouve, mas é aquele que ouve e pratica. Nós precisamos voltar para casa com uma visão
clara de Deus para as nossas famílias. Eu vou te falar qual é essa visão, porque é a mesma visão para todo mundo. Deus está em missão na terra. Deus está numa missão desde lá de trás, desde a fundação do mundo. E essa missão é, Ele criou seus filhos. Mas Satanás, nessa guerra, tentou roubar aquilo que era dele. Ele então, na plenitude dos tempos, mandou o seu filho. Assim como Joquebede mandou Moisés, Jesus é o verdadeiro Moisés. Ele mandou um filho para nos libertar do pecado. Nós éramos escravas, gente. Nós estávamos destinadas ao inferno. Mas Ele enviou um filho. O Filho bendito. Aquele que é a imagem visível de um Deus invisível. Aquele que é o primogênito de tudo e que nele, por Ele, tudo subsiste. Deus mandou esse filho e Ele morreu numa cruz. Ele foi moído. Ele foi ferido. Ele foi esmagado por sua causa. Porque Deus te ama, porque você é uma filha preciosa, porque a sua família é preciosa para Ele. Esse Cristo morreu numa cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele venceu a morte e a Escritura promete que Ele virá. A nossa visão para a nossa família é o reino de Deus e o retorno do nosso Senhor Jesus. Os seus filhos têm que ter isso em mente. Que a nossa missão não é do papai e da mamãe. Não é o papai e a mamãe que são líderes na igreja, que são pastores na igreja. A missão é da família. Nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e todo o resto vai ser acrescentado. Nós precisamos ter essa visão para a nossa família.